Olá, senhoras e senhores! Aqui é Márcio Stazokowski, o seu homem branco heterossexual, liberal e conservador de direita. E esse é o Giro da Notícia RS, o seu jornal politicamente incorreto, sem mimimi, sem frescura, sem dinheiro. Senhoras e senhores, por motivo de força maior, eu tenho feito justamente menos vídeos. Por causa disso, eu tenho justamente me concentrado na qualidade dos vídeos. Hoje, vamos lá a um assunto interessante: os processos e provas contra Lula. Então, você entrou em discussão com um petista, uma pessoa que gosta de defender bandido, uma pessoa assim, uma ligação estranha com a criminalidade, e essa pessoa não entende por que o Lula está preso. O Lula está preso por causa de vários processos e crimes que ele cometeu. E o meu vídeo vai justamente abordar esses processos e principalmente as provas. Senhoras e senhores, vamos ter um ótimo vídeo. Vamos ver aqui. O primeiro processo contra Luiz Inácio Lula da Silva foi justamente de obstrução de justiça. Esse foi o primeiro processo contra ele, por ele tentar impedir o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, de assinar acordo de delação premiada. Justamente esse primeiro processo, Lula foi absolvido pelo juiz Ricardo Leite. E Nestor Severo delatou Lula de receber propina da Petrobras. Coisa bonita. Agora vamos lá, a Operação Lava Jato. Lula se torna réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de ter recebido o dinheiro de propina da Odebrecht. E justamente, senhoras e senhores, ele teve a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo e de outro imóvel em São Paulo. Segundo a acusação, esse local seria destinado ao Instituto Lula. Fazem parte da Lava Jato as investigações sobre o triplex no Guarujá e o sítio de Atibaia e, além disso, o próprio Instituto Lula. Vamos ver aqui, justamente, as investigações dos processos, cada processo diferente, e as provas contra o Lula. Sobre o triplex, Lula foi condenado por receber um apartamento triplex reformado e equipado como forma de propina da empresa OAS, que usou dinheiro desviado da Petrobras para bancar essas vantagens ao ex-presidente. Vamos colocar aqui uma foto justamente do triplex, coisa bonitinha, coisa fofa. Vamos lá, as provas contra o Lula. Ocultação do imóvel. Significa que o Lula era o dono do imóvel sem ter os documentos do imóvel. Lula negou ser o dono do imóvel, ele acusou a sua falecida esposa, Dona Marisa, e disse que o imóvel seria também de um amigo dele. Outra prova: Lula vivia no imóvel e tinha pertences como roupas, móveis, documentos, fotos, filmagens do Lula. Eu vou colocar aqui justamente essa filmagem que o Lula fez aqui dentro do triplex no Guarujá. Delação de executivo da OAS, Léo Pinheiro, com documentos que incriminam Lula. Outra prova contra Lula: a reforma do triplex foi bancada pela OAS e feita pela empresa Talento. As reformas incluem cozinha e um elevador exclusivo só para Lula no prédio. Lula declarava o triplex no imposto de renda por 6 anos. Ele declarou o triplex de burro de 2009 a 2014. Condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba. Depois a pena foi aumentada aqui em Porto Alegre no DRF-4. Sítio de Atibaia.
A acusação. Lula foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio. Segundo a acusação, o ex-presidente se beneficiou de 1,02 milhões de reais em reformas do imóvel que era frequentado por Lula e seus familiares. As reformas teriam sido pagas pelas empreiteiras Odebrecht e OAS. Vamos lá, vamos falar sobre as provas. Ocultação do imóvel. O Lula, ele era sim o dono, mas ele não tinha os documentos comprovando ser o dono do sítio. A OAS e a Odebrecht realizaram obras na propriedade rural como compensação por contratos com o governo. A juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou o ex-presidente atual presidiário, a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Gostaram? Vamos lá. Lula foi acusado de ter recebido R$1 milhão através de doações ao Instituto Lula para intermediar discussões entre o governo e a Guiné Equatorial e o grupo brasileiro ARG, com o objetivo de instalar a empresa no país. Temos também na Lava Jato sobre o próprio Instituto Lula. Vamos ver aqui. BNDES. O caso do BNDES já é uma outra investigação da Polícia Federal, mas também faz parte, em conjunto com a Lava Jato, que é o tráfico de influência, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva na Operação Janus, que investiga negócios suspeitos em Angola com o dinheiro do BNDES. Agora presta atenção. As provas. Delação de Antônio Pallotti, um dos fundadores do PT, que foi deputado federal pelo PT, vereador pelo PT, deputado estadual pelo PT, prefeito de Ribeirão Preto pelo PT, ministro da Fazenda pelo PT, ministro-chefe da Casa Civil pelo PT, com documentos de que Lula teria desviado 500 bilhões de reais. Antônio Pallotti, um dos fundadores do PT. E você, que provavelmente é petista e não sabe nem em qual mão o Lula não tem um dedo. Outra prova. Delação de Emílio Odebrecht sobre crédito do BNDES a Angola. Ele pediu ajuda a Lula e, em troca, Marcelo Odebrecht teria liberado 36 milhões em propina. Delação de ex-executivo da OAS, Léo Pinheiro, com documentos que incriminam Lula. Delação de João Santana, que admite em delação ter recebido pagamento por meio de caixa 2 de campanha do PT, incluindo de Lula em 2006. Operação Zelotes. Vamos lá. Os Zelotes eram os guardas que zelavam justamente pela fé cristã. Ou seja, esse é o nome da operação. Vamos lá. O ex-presidente Lula, atual presidiário, virou réu por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa em negociações que levaram à compra de 36 caças suecos modelo Gripen pelo governo brasileiro. As provas. Documentos que comprovam que Lula e seu filho Luiz Cláudio Lula da Silva na compra dos caças da multinacional SAB. Edição de medida provisória 227 de 2013. Luiz Cláudio Lula da Silva recebeu 2,5 milhões em propina do lobista Mauro Marcondes Machado. Documentos de venda de medidas provisórias. Venda de medidas provisórias de incentivos fiscais à montadora durante sua estadia na presidência. Operação Quadrilha do PT. A denúncia contra Lula e outros integrantes do PT por corrupção, lavagem de dinheiro e outros. A ex-presidente Dilma Rousseff também tornou-se ré, entre outros integrantes do PT. Provas.
Delação de João Santana com documentos de que Odebrecht repassou doação de Caixa 2 para as campanhas de 2010 e 2014, para a campanha municipal de Fernando Haddad e em disputa em El Salvador e Peru, com o objetivo de emplacar candidatos de esquerda próximos ao PT. Delação de Nestor Severo, diretor financeiro da BR Distribuidora. Delação de Emílio Odebrecht. Delação de Marcelo Odebrecht. Resumo da lista de códigos de pagamentos da Odebrecht. Vamos lá. Vou colocar aqui do lado aqui. Esse aqui é um resumo. A lista completa tem 187 nomes. Mas vamos ao resumo aqui para vocês. Amigo Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente e atual presidiário pelo PT. Botafogo, quem é? Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Escritor, José Sarney, que também é ex-presidente. Esquálido, Edson Lodão, senador PMDB. Solução é Maria do Rosário, que é justamente deputada federal pelo PT aqui no Rio Grande do Sul. Eva, Adão Vilaverde, deputado estadual do PT Rio Grande do Sul. Mineirinho, Aécio Neves, senador PSDB. O Dengo, quem é o Dengo? É o Antônio Anastácio, senador. Italiano, Antônio Palotti, ex-ministro da Fazenda pelo PT de São Paulo. BMW ou o Manso, é o Beto Mansur, deputado federal. Brigão, Beto Richa, governador do Paraná. Caranguejo, Eduardo Cunha, ex-deputado federal. Roxinho, Fernando Collor. Do Reino, Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais, pelo PT. Belém, Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. Amante ou Coxa, quem é conhecida pela Coxa? Gleisi Hoffmann, claro, senadora pelo PT. Guerrilheiro, José Dirceu. Vizinho ou Careca, quem é que é chamado Careca? José Serra. O feio, quem é o feio? É o Lindenberg Faria, senador pelo PT do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, é só um pequeno resumo da lista. A lista completa tem 187 nomes. Operação Aletheia. Aletheia significa a busca pela verdade, pelos fatos. Então, vamos lá. Lula é suspeito de ajudar a Odebrecht em contratos bilionários de fazer lobby em licitações em países como Cuba, Venezuela, República Dominicana, Gana e Angola. A Odebrecht e o ex-presidente dizem que ele teria sido pago para dar palestras nesses países. A operação investiga também o Instituto Lula. Segundo as investigações, o Instituto recebeu de empreiteiras 20 milhões em doações que a empresa LILS Palestras, que pertence ao ex-presidente, recebeu 10 milhões. Investigadores querem saber se os recursos vieram de desvios da Petrobras ou se foram usados de forma lícita. Lula, Antônio Palotti e outros são acusados de corrupção passiva por aceitar, segundo o Ministério Público, 64 milhões de reais da Odebrecht em 2010. A denúncia envolve linha de crédito para bens e serviços em Angola. Agora vamos lá. Provas. Milhares de documentos, delação de Nestor Severo, delação de Emílio Odebrecht, delação de Marcelo Odebrecht, delação de Léo Pinheiro, delação de João Santana, delação de Antônio Palotti, um dos fundadores do PT. E agora, senhoras e senhores, espero que estejam satisfeitos. Essas são justamente os processos que o Lula tem sofrido e as provas contra ele. Vamos à minha análise politicamente incorreta para justamente acabar o vídeo.
você tem alguma dúvida sobre o caráter de Luiz Inácio Lula da Silva, tem que se lembrar o seguinte: em primeiro lugar, Lula, com o dinheiro brasileiro, financiou ditaduras genocidas socialistas. Isso não está sendo investigado direito. Isso são os maiores crimes que Lula cometeu. Vamos explicar também aqui sobre a situação de Lula com a sua falecida esposa, Dona Marisa, que ele acusou de ter comprado e ser dona do triplex e que depois ele utilizou ela, falecida, ele utilizou o seu funeral como palanque político, utilizou a sua missa de 1 ano para tentar fugir da cadeia, fez um comício na missa de 1 ano dela, onde ele comemorou com pagode, cachaça e churrasco, tentando fugir da cadeia. Lula apoiou justamente terroristas como o Battisti, e para terminar, no devido ano de 2019, na única oportunidade que o Lula teve de sair da cadeia para justamente lamentar a morte de seu neto, ele fez outro palanque, dessa vez no funeral da criança. Senhoras e senhores, esses são os processos e é justamente as provas contra o Lula. Lula está preso e se você não gostou desse vídeo, por favor, enfie uma garrafa de 51 no meio do seu brioco e leve para o Lula lá na cadeia. Para você que gostou desse vídeo, agora sim pode dar o seu like, por favor, compartilhe nas redes sociais e não esqueça de usar esse vídeo sempre que alguém perguntar cadê as provas contra o Lula. Então tá, senhoras e senhores, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.